Olá, olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar. Vamos lá, todos e todas, coragem. Compartilhar aqui a tela. Eu me adiantei para não perdermos tanto tempo, que às vezes a caneta não é tão, vamos dizer assim, precisa. Erra, né? A letra fica um pouco ilegível. Mas agora eu me adiantei e estamos já com o esquema digitado, copiado, né? Então, vamos apontar aqui sobre a sustentação oral, né? Sobre a sustentação oral. Já pensou vocês, amicus curiae, lá no STF? É um sonho que, né, todo advogado sonha, né? Em ter uma participação, né? Isso é um sonho dos sonhos, né? Algo que é magistral, né? Você está cara a cara, frente a frente, defendendo algo lá no Supremo, é muito, muito bonito, né? E realmente um momento sublime da advocacia. Bem, um dos momentos, né? Bem, então vamos lá, pessoal. Acerca da sustentação oral do advogado após o voto do relator. Bem, isso está no artigo 7º, inciso 9º. A ADI, em ação direta de inconstitucionalidade, número 1127, considerou inconstitucional esse dispositivo, a não ser que esteja expresso em lei. A lei admita a sustentação oral do advogado, certo? Após, no caso, o voto do relator. Né? Como sempre tem uma exceção, né? Mas o advogado poderá fazer sustentação oral em recursos cuja lei admita. Se a lei admitir, ok, né? Isso deve estar previsto nos regimentos internos, né? Ou seja, e claro, antes do voto do relator ser lido, né? Antes do voto do relator ser lido. Porque após o voto do relator ser lido, esse dispositivo foi julgado pelo STF como inconstitucional, né? Não tem sentido mesmo, né? Após o voto do relator, mas em casos, né, os casos dos recursos, deve estar vinculada à previsibilidade da prerrogativa. Isto é, deve constar na lei, né? Deve constar na lei com relação à sustentação oral, tá? Então, esse é uma prerrogativa, né, muito tranquila, tá? Adiante, nós vamos observar o uso da expressão pela ordem, né? Pela ordem. Vocês podem observar, tanto no Senado, quanto na Câmara de Deputados, estadual e federal, até mesmo aqui de vereadores, e também em sessões, audiências, tem a expressão pela ordem. Quando é que pode ser usada? Não é a todo momento que você vai usar pela ordem. Pela ordem é pela ordem, ou seja, em esclarecimento, a própria palavra já diz, né? Já tem um conceito implícito, né? Em esclarecimento de umas circunstâncias fatídicas, né? De repente, a pessoa que está, por exemplo, em determinada a CPI que está sendo implantada agora, né? Que já foi implantada, né? Está sendo a semana de oitivas, né? Já foi os dois ex-ministros, né? E agora foi o presidente da Anvisa. Sempre, em caso de equívocos, em caso de dúvidas e até mesmo esclarecimentos, quando a palavra está franqueada aos deputados, ouve-se muito falar, né, ouve-se muitos deputados falarem sobre esse termo, né, para esclarecer circunstâncias fatídicas, ou seja, algum argumento que ficou com duplo sentido. Dúvidas, né, equívocos, de repente apresentou um documento, né, que não, enfim, não foi condizente, tá? Fatos, afirmações, pedir para repetir, pela ordem, senhor presidente, pela ordem, senhor ministro, pela ordem, excelência, entende? Sempre, claro, com o pronome de tratamento, seguido do pronome de tratamento. Ou excelência, por favor, aí, pela ordem, tá?
Em caso de censura, né, em caso de censura, no caso, se o advogado for censurado indevidamente, né? Se ele for censurado indevidamente, ou qualquer outra autoridade, seja do legislativo ou do judiciário. Não precisa esperar o término da fala do magistrado para você dizer pela ordem. Pela ordem, excelência. Pela ordem, senhor juiz. Você pode interromper, não precisa esperar a fala do magistrado. Caso ele tenha cometido algum excesso, né, algum abuso, você pode sim, ou até mesmo um equívoco, né, equívoco. Alguma data, ele falou errado, né, e aí você pode sim mencionar, tá? Então, quando usar, né, quando usar, nós já pontuamos, pode interromper a qualquer momento, atendendo esses critérios. Ou seja, esclarecimento de dúvida, esclarecimento de situações fatídicas, dúvidas, equívocos, documentos, datas, afirmações, enfim. Em caso de censura, né, indevida, é claro, e não precisa o quê? Não precisa esperar o término da fala do magistrado, tá bom? Não precisa. Em sequência, nós podemos observar também e isso está onde, professor? Você esqueceu de dizer, olha, no artigo 7º, inciso 9º. Até mencionei já, né? Mas para ficar bem registrado aí na mente de vocês, tá bom? Olha só, como eu falei, vocês devem realmente entender, compreender, mais do que decorar, registrar, vocês têm que compreender. Tá? Então, 1.9, reclamação verbal ou escrita. Pode ser verbal ou escrita, artigo 7º, inciso 11, 11º. A qualquer momento, diante de quê? Da inobservância de uma lei, de um regulamento, de um regimento, certo? Então, a qualquer momento eu posso fazer uma reclamação verbal ou escrita. Constatando a ilegalidade, né, a lei não está sendo cumprida, constatando a ilegalidade, eu posso sim fazer uma reclamação. E a reclamação, evidentemente, que ela vai retomar o direito que foi violado, né? Além disso, a reclamação é um direito de protestar. Você deve protestar como advogado, tem uma obrigação, inclusive, né? Você vendo ali uma lei que não está sendo cumprida, né? Por exemplo, aconteceu um caso em um determinado supermercado, se não me engano foi no Carrefour, não sei, não posso, né, tá, isso, na garagem dele, começou dentro do supermercado, depois foi parar na garagem, né, no subsolo, acho que era, enfim, aí começou a confusão e tal. E aí o cara acabou que enforcou, né, o policial, aliás, era um segurança, isso mesmo, né, aquelas empresas terceirizadas, e enforcou o cliente. E ele morreu, asfixiado. Você sendo advogado naquele momento, se você olhar uma situação dessa e não fizer nada, o que você fez durante esses 4 anos? O que você fez, né? Está sendo violado direitos ali. Sabe, algo que está exorbitando. Você imediatamente deve acionar a polícia e, além do mais, você tem que se pronunciar. Opa, eu sou advogado, largue ele. Pode largar. Vamos resolver isso aqui na conversa. Nada de violência. Está cometendo excessos aí. Ele fez o que para você tratá-lo assim? Não, não, pode largar. E você tem que, né, se posicionar com firmeza. Tá? Com educação, mas com firmeza. Para que esse direito, que né, a liberdade, no caso ali, está sendo violada. Certo? Dando sequência, podemos observar que a permanência do advogado ou advogada em determinados locais pode ser sentado ou em pé.
É facultado o advogado falar sentado ou em pé. Não é questão de facultado a fala, mas sim a questão do estado dele, né? Pode estar em pé ou sentado. Caso o juiz, o magistrado, obrigue o advogado, né, no momento da inquirição, a ficar em pé, né, uma inquirição de quê? Testemunhas, debates orais, isso é ilegal. Ele não pode obrigar o advogado. Já pensou, o advogado tem, um exemplo, né, tem 3, 4 audiências, e todas as audiências ele vai ter que estar em pé. Já pensou? É muito desgastante. Já não bastasse o desgaste mental, é também um desgaste físico, tá? E aí, conversando para nós encerrarmos a aula, isso aí vale, claro, para juiz, né, tribunal, um órgão de deliberação, administração pública ou poder legislativo, tá? Não pode obrigar o advogado a ficar sentado ou em pé. Ele deve ficar como ele achar ficar mais confortável para ele, né? Considerar mais confortável para ele. Você que pensa que o advogado não leva trabalho para casa, tá? Leva e muito, né? Então, nós estamos conversando com alguns advogados e dizendo que, olha, não é só o professor que leva trabalho para casa, não, o advogado também leva. Tá? Com certeza, o número é menor, né? Não tem 300, 400 provas para corrigir. Agora, na era digital, está mais tranquilo, assim, para a gente não ter trabalhado com tanto papel. É mais prática a forma de avaliar os estudantes. Muito melhor, economiza tempo, economiza dinheiro, questão do papel, né, tanto para a escola quanto para os estudantes, e tem sido de grande esses instrumentos, essas ferramentas tecnológicas, como a que nós estamos, essa ferramenta, tanto Moodle, quanto Padlet, quanto, enfim, fóruns, isso fica muito mais prático, tanto para vocês quanto para os profs, tá? Mas não esqueça de estar aí acompanhado da sua casa também, escrevendo, esquematizando no seu caderno, tá bom? Esse é um recurso de onboard, né? Aqui do próprio Gmail, está também lá na plataforma, tá certo? Pessoal, um forte abraço. Hoje nós vimos 4 direitos, né? Nessa aula nós vimos 4 direitos. A sustentação do advogado após o voto do relator, isso é inconstitucional pela ADI 1127, desde que, né, antes do voto do relator ser lido, isso sim pode ser, claro, a sustentação pode vir à tona, caso a lei admita. Cabendo também a previsibilidade, né, ou seja, deve constar em lei a questão da sustentação oral. Pela ordem, a expressão pela ordem, e aí nós vimos os critérios, né, de quando usar em situações fatídicas, né, atendendo esses critérios, dúvidas, equívocos, tá bom? E não precisa do término da fala, posso interromper a fala do magistrado, tá? Ele irá entender, porque agora não pode fazer de qualquer forma, tem que ser na forma que é, de fato, seguindo esses critérios, tá? Porque ele vai interromper o raciocínio, então pressupõe que tem algum equívoco que ele falou, realmente, pode acontecer, e não tem problema algum você retificar, tá? Depois nós vimos também a questão da reclamação, isso tudo no artigo 7º, incisos 9º e 10º ao 11º, tá? Permanência do advogado pode ser sentado ou em pé, não pode, é ilegal, se o magistrado exigir que fique em pé o advogado, tá? Evidentemente, constatando alguma irregularidade em determinada lei, regimento, regulamento, ele deve sim fazer uma reclamação oral ou, no caso verbal, ou escrita, certo? Porque isso é o direito de protestar, ok? Então, muito obrigado, agradeço a compreensão de vocês, a paciência e um forte abraço, até a próxima.